E aí, pessoal, tudo bom? Tô aqui no bom dia, mas pode ser boa tarde, boa noite. Estamos no livro de Lucas, capítulo 5, e tenho vivido inúmeras experiências esses dias. Tô aqui com a luz da sala mesmo para poder fazer esse vídeo o mais efetivo, eficiente e rápido possível por conta das atividades que são muitas. Graças a Deus estamos na iminência de grandes mudanças na minha vida, na vida da minha família. Como eu disse, está bem corrido. Acabei de receber ligação aqui da minha empresa, chegada de mercadoria, abertura de loja, mudança de casa, mudança de rotina. O Alve tá aqui, Alve. Vem aqui, aqui. Vem cá. Olha quem tá aqui. Ele passou a primeira noite na casa nova, essa noite. Ele não estava participando da mudança, porque ele faz muita bagunça. Aí ele ficou na casa dos meus pais, mas agora já está aqui com a gente. E esse é um pouquinho daquilo que eu faço sempre, que é compartilhar a minha rotina. E o importante é que nós nos dediquemos nessa continuidade da busca pela palavra e pelo que Deus tem feito. Ontem eu tive uma oportunidade de um grande amigo, um colega de ministério, uma pessoa da minha célula que teve um momento muito lindo aqui em casa junto comigo. A gente começou, a nossa reunião era por volta de 7 horas da noite e acabou meia-noite. Foram 5 horas, 4 horas e pouco, 5 horas de conversa. E aí eu vivenciei essa experiência linda com ele. Ele estava com um desafio com a família e um desafio com a empresa, um desafio humano, um desafio espiritual, e houve uma revelação de uma trava espiritual do passado dele, que aconteceu quando ele tinha 18, 20 anos atrás, e é muito lindo. O resumo é muito lindo quando nós nos reunimos em torno da palavra para pedir ao Senhor orientação. É muito lindo quando a gente busca um irmão e junto trabalha para resolver uma situação. É muito lindo quando Deus conecta pessoas num propósito de resolver uma situação. E Deus quer fazer da sua vida esse ministério. Ele quer contribuir para a vida de outras pessoas, outras famílias, através da sua vida. Então, se coloque à disposição para que o Espírito Santo faça uso de todas as suas características, de todos os seus dons e talentos, porque com toda certeza vai ser muito bênção na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Vamos lá, capítulo 5 de Lucas. Nós estamos no terceiro livro dos 66 livros da palavra. Estudo 1189 capítulos, 1189 dias, onde estaremos compartilhando um capítulo por dia. Você que já sabe disso, ok? Talvez esse seja seu primeiro vídeo. Tem vários outros antes e terão muitos outros depois. Se tem algum capítulo específico da Bíblia que você gostaria de ouvir ou ter uma interpretação um pouco diferente, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que eu compreendo, e se eu não entender, eu vou falar, não entendi isso aqui. E é isso aí, vamos lá. Antes disso, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos na tua presença. Eu estou aqui juntamente com esse irmão, essa irmã, e eu te peço, alcança o nosso lar, alcança as nossas famílias, alcança aqueles que estão ao nosso redor, alcança os nossos colegas, alcança os nossos vizinhos, alcança os nossos parentes, familiares, alcança todos ao nosso redor, todos os que estiverem mais próximos de nós, todos os dias através de nós. E que a tua palavra se torne realmente luz para o nosso caminho, que ela seja fixada em nossas mentes,
e que tudo aquilo que nós buscarmos no Senhor, que nós possamos encontrar e que haja um relacionamento intenso, verdadeiro e real com o Senhor. Obrigado por este momento. Fica conosco em nome de Jesus. Amém, Pai. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Eu já falei do The Chosen e vou falar de novo. É lindo demais esse trecho do filme, onde relembra ou tenta de alguma forma apresentar a percepção do cinegrafista desse trecho da palavra. E primeiro, o barco de Pedro foi utilizado como púlpito. Do barco, um pouco afastado da água, Jesus tinha um espaço maior para falar com todos. E não sei se você já parou para perceber, o mar, a água, o vento sempre sai de dentro para fora, de dentro para fora. Barulheira. De dentro para fora. Então, como Jesus estava a favor do vento, a voz dele era projetada pelo vento. E isso eu ouvi em uma ministração. Eu achei muito interessante, faz muito sentido essa estratégia de comunicação, já que naquela época não tinha caixa de som, não tinha microfone, nada do tipo. Então, pessoal na areia, Jesus aqui no barquinho, um pouquinho na água, e ele falando para todo mundo. Então a voz dele era levada a favor do vento. E o legal é que na hora que ele encerra, ele fala: vamos para onde é fundo, vocês vão lançar a rede. E Pedro fala: mas a gente fez isso a noite toda, a gente está cansado de tentar, não conseguimos pescar nada, já estava lavando a rede, ou seja, encerrou o expediente, não conseguimos nada. Mas, olha que lindo, porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Essa foi a primeira vez que Pedro agiu pela palavra de Jesus. Quando Pedro caminha pelas águas, ele caminha porque Jesus fala, vem. Então é muito interessante quando nós temos a compreensão, a consciência de ouvir a voz de Deus e seguir essa voz. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar, de tão grande que foi aquela pesca. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Sócio de Simão. Caraca, eles tinham uma empresa de pesca mesmo. Eu falei isso na célula essa semana, mas fica muito evidente aqui nessa parte. Eles arrastaram os barcos. Tiago e João, sócios de Simão. Eles 3 tinham um barquinho e trabalhavam juntos nesse negócio, que era um grande negócio na época, ser pescador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Isso daqui para mim é extremamente desafiador. Imagina você pegar tudo que você juntou a vida toda e falar, tua presença vale mais. É muito, muito lindo ver que existem homens e mulheres capazes de deixar coisas materiais, conquistas, dinheiro, prazeres, empresas, para poder servir a presença de Deus. Eu tive esse desafio recentemente e eu falei com Deus, eu abro mão dessa loja para poder passar mais tempo com o Senhor. E quando eu abri mão, foi incrível como as coisas começaram a fluir e aí eu vi um mover absurdo da presença de Deus para que essa loja fosse minha. E aí eu falei, tá, mas eu vou continuar servindo ao Senhor. E quando a gente não está apegado a coisas, é incrível como elas são acrescentadas. E eu tenho agradecido ao Senhor porque eu me sinto presenteado com coisas, mas isso não substitui a presença. Coisas são legais, mas sem a presença não tem valor. O que faz com que coisas sejam boas para serem aproveitadas é a presença desse Deus que nós temos que carregar, porque é isso que traz a verdadeira alegria. A felicidade está em se relacionar e ter essa conexão constante. Não, eu falei isso ontem com a pessoa, não dá para viver uma vida onde a gente vá num culto num dia de semana, outro culto no domingo, talvez um encontro de célula, 3 momentos na semana, 2 horas cada momento. Não tem como, com 6 horas na semana, você achar que você tem relacionamento com Deus. Não dá, não dá, é muito superficial. Dá até para começar, mas não dá para continuar. Então que você tenha essa consciência de que você precisa de mais se você quiser viver grandes experiências com o Senhor. Vocês não sabem, mas às vezes eu paro 2, 3 vezes o vídeo para poder resolver alguma coisa e volto. Já teve situação de eu parar e voltar 5 horas depois para concluir. Então, assim, é um desafio, mas é muito bom vencer esse desafio. Uau, glória a Deus. Continuando. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, e rogou-lhe, se quiseres, podes purificar-me. Essa palavra, eu sei que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, é só o Senhor querer, eu sei que vai acontecer. Lindo. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo, quero. Seja purificado, e imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus nunca quis holofote, ele só fazia aquilo que o Pai o mandava. E todas as vezes que Jesus falava, não fala com ninguém, era para de alguma forma reprimir a atenção para que ele tivesse tempo de conversar com algumas pessoas específicas, para que ele construísse a estrutura de pessoas que dariam continuidade a essa palavra de vida. E mesmo assim, ele contendo as pessoas e falando, não fala, calma e tal, porque era algo que chamava muita atenção, imagina. Hoje, as pessoas dão muita... querem filmar, querem registrar, e a gente usa como uma ferramenta de evangelismo. Mas naquela época, em Marcos ficou muito registrado, se Jesus quisesse,
ele teria alcançado todos os corações, mas o propósito não se cumpriria. E é por isso que ele fazia isso. Calma, não fala não. E você fica quieto. Você não volta para lá não, vai para outro lugar. E para cada pessoa ele dava uma orientação. Mas essa palavra aqui, quero, seja purificado. Que sua oração possa, Senhor, se tu quiseres, podes. E que a resposta do Senhor seja, quero. Seja purificado, seja liberto desse mal, seja transformado, seja cheio da minha presença. Eu tenho total certeza de que esse quero vai sair da boca do Senhor se você pedir para Ele relacionamento. Busque-o por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Porque quem Ele é, quando se conectar a você, vai te transformar e você vai ser para você fazer e depois você vai ter. E quando você tiver, você vai ver, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Essa música é linda. Ai, ai. E ele orava, tá? Olha, tá orando? Pensa aí. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. A fé que moveu Jesus a se manifestar no meio de todos não foi a fé do paralítico. Vendo a fé que eles tinham, aí ele vai e se dirige ao paralítico. Homem, os seus pecados estão perdoados. Ele primeiro perdoou os pecados. O cara da lepra não. O cara da lepra foi purificado. Mas aqui foi necessário perdão de pecados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Eu fico imaginando a cabeça desses religiosos ao verem a manifestação presencial daquilo que Jesus era e representava e da capacidade. E foi isso que gerou inveja e gerou ódio. E é por isso que esses homens tramaram a morte de Jesus. Óbvio que tudo permitido por Deus para que o propósito da crucificação acontecesse, para que o sangue de Jesus fosse derramado, para que nós tivéssemos esse caminho de salvação. Esses homens fizeram isso por inveja. Se alguém se levantar contra você por conta da palavra que você tem compartilhado, aí as pessoas começarem a falar que você está sendo chato e que você não é pastor, não é pastora e que você não tem que ficar falando disso para ninguém, que isso é papel do pastor. Essa é a mentira que o diabo tem feito muitos caírem para que a palavra não seja compartilhada. E se no final da Bíblia o diabo perde,
Ele vai fazer de tudo para a gente não chegar lá no final. Porque a única forma de chegar nesse final, nessa conclusão, é fazendo com que todos ouçam essa palavra de arrependimento. Aí Jesus vem. Só que se a gente não abrir a boca e a gente ficar achando, é coisa da minha cabeça, não vou falar isso não. E aí você não revela, você não profetiza, você não abençoa, você não compartilha a palavra. E aí quando você não compartilha a palavra, não tem cura, não tem transformação, não tem libertação, não tem salvação. E aí, quando isso não acontece, o reino de Deus recua e o inferno cresce. Que ao nosso redor, na nossa casa, na nossa cidade, o reino de Deus possa crescer e que você se torne totalmente responsável por esse crescimento. Não é responsabilidade do seu pastor, da sua pastora. Não é responsabilidade dos líderes religiosos. É sua responsabilidade. Você está sendo convocado agora para assumir essa responsabilidade de ter um relacionamento tão íntimo com a presença de Deus que te torne uma pessoa transbordante da presença de Deus. Esse é o desafio que foi lançado para todos nós, do ide, do pregai, do batizai. Nós temos esse chamado. E Jesus diz, se vocês tiverem fé, vocês vão fazer coisas maiores do que as que eu fiz. Sabe por que nós faremos coisas maiores do que Ele? Porque Ele está em nós e nós nele. E agora, aquilo que era uma limitação, agora é pleno, se nós acessarmos essa plenitude nele. Que você acesse agora essa plenitude e você fale, Pai, eu entendi, eu quero ser pleno e eu quero pregar a Tua palavra nas minhas ações, no meu rosto, no meu dia a dia, na minha empresa, na academia, com os meus amigos, com minha esposa, com meu marido, com meu namorado, minha namorada, com todo mundo ao meu redor. Eu quero que o Senhor seja visto em mim. Me transforma, arranca de mim o meu velho eu, as velhas práticas, os maus hábitos, os vícios e me faz parecido com o Senhor. Eu quero transbordar a Tua presença. Que essa seja a sua oração mais sincera e que, com certeza, a resposta vai ser: quero. Seja purificado. Em nome de Jesus. Curta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho, comente e leve essa palavra a muitas pessoas em nome de Jesus. Um abraço.